Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre uma massagem de relaxamento aos membros inferiores, ou seja, à perna e também à coxa posterior. Eu no vídeo deixei algumas marcas de caneta, que é uma espécie de guia. Se tu gostares neste modelo de vídeo, deixa então o teu gosto ou então mesmo nos comentários. Se tu quiseres ver aulas de reflexologia podal, tens aqui uma playlist que podes também visualizar. Não te esqueças então de subscrever o meu canal, deixar o teu gosto e deixar nos comentários sugestões ou dúvidas do que tu vês neste vídeo ou então de futuros vídeos. Não estou de forma alguma a substituir uma escola de formação profissional. Se quiseres fazer um curso na área da massagem, da reflexologia ou qualquer outra terapia, inscreve-te numa escola de formação profissional certificada. Vê então o meu vídeo. Antes de começar a massagem, convém revermos aqui alguns conceitos. Nós geralmente chamamos a toda esta zona de perna erradamente. Ou seja, aqui vou ter a perna e aqui vou ter outro segmento chamado coxa. Para fazer a massagem nos membros inferiores, o que é que nós devemos fazer? Antes de mais, separar a perna da coxa. A perna também costuma ser chamada de região sural e a coxa de região femoral posterior. A perna, nós geralmente para fazer a massagem vamos dividir em dois segmentos distintos e na coxa também vamos dividi-la em dois segmentos distintos. Nesta região, a popliteia, nós não dividimos porque é uma região que nós não vamos trabalhar. A perna é dividida então em duas regiões distintas. Porquê? Porque vamos ter os músculos mais mediais, os mais superficiais na região posterior serão os gastrocnémios medial ou gastrocnémio medial e na parte mais lateral vamos ter o gastrocnémio lateral. Também são conhecidos como gêmeos. Na região da coxa, vamos ter na parte mais medial, vamos ter os músculos semitendinoso e semimembranoso e na região mais lateral vamos ter o músculo bicípite femoral. Quando vamos fazer a massagem, temos de ter sempre atenção em dividir estes segmentos. Na popliteia, como é uma região que tem bastantes gânglios linfáticos e tem artérias mais superficiais, nós não fazemos nesta região a massagem. Como é que vamos fazer então a massagem? Antes de iniciarmos a massagem, convém taparmos o nosso paciente e vamos destapando conforme a zona a ser massageada. Vou começar pela perna. Se vou começar então pela perna, vou destapar apenas a perna. Eu não retirei os marcadores para vocês verem onde é que vou fazer a massagem. Então, vou primeiro aplicar o óleo e vou executar a técnica de deslizamento superficial. Vou deslizar por toda a perna posterior e vou fazer o deslizamento primeiro digital, ou seja, com os meus dedos faço a pressão 3 e vou voltar com a pressão 1. E novamente, pressão 3 e vou voltar com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e vou voltar com a pressão 1. Depois vou fazer o deslizamento palmar, ou seja, vou aplicar a pressão mais na região da palma das minhas mãos. Então, pressão 3 e volto com a pressão 1. Pressão 3 e vou voltar com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e volto com a pressão 1. Vou agora fazer o deslizamento com os polegares. Pressão 3 e volto com a pressão 1. Pressão 3 e vou voltar com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e vou voltar com a pressão 1.
Agora vou fazer a técnica de amassamento com os polegares. Como é que eu vou fazer? Vou rodar ou movimentos em círculos com o meu polegar e vou voltar com a pressão 1 em deslizamento. Novamente, círculos muito fechados, para não confundir com a técnica de deslizamento. E vou voltar com... E mais uma vez, vou fazer o amassamento com os polegares. E vou voltar com a pressão 1. Agora vou fazer o mesmo movimento na parte mais medial. Pressão 3. Não se esqueçam, fazemos sempre a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Circular mais fechado, não se esqueçam, significa amassamento. Se fosse um circular mais aberto, seria um deslizamento. E mais uma vez. E voltamos com a pressão 1. Depois de trabalharmos quer a parte mais lateral, quer a parte mais medial da perna, vamos trabalhar a zona intermédia. Para quê? Para podermos trabalhar o músculo solear, que fica por baixo dos gastrocnémios. O solear, tal como os dois gastrocnémios, vão formar um tendão comum e a um músculo que podemos chamar de tricípite sural. Ou então deslizar com os dedos ou com os polegares, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E novamente pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Podemos também fazer amassamento. Vocês conseguem sentir o afastar dos gastrocnémios e nós vamos até à linha e voltamos com a pressão 1. E mais uma vez por cima do tendão do calcâneo ou tendão de Aquiles, vamos em linha reta passar entre os gastrocnémios com o amassamento e vamos voltar com a pressão 1. Para terminar a perna, podemos fazer mais uma manobra de deslizamento. Podemos fazer deslizamento com o nó dos dedos. Pressão 3, pressão 1. Vamos com o nó dos dedos, chegamos perto da popliteia, vamos com o polegar, abrimos e voltamos com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3, 2 e 1. Uma alternativa, podemos também fazer aqui a nossa técnica de torção. Se quisermos fazer a torção, podemos fazer torção para os músculos mais mediais. E mais uma vez, não se esqueçam, 4 dedos contra 1, 4 dedos contra 1, 4 dedos contra 1, 4 dedos contra 1, 4 dedos contra 1 e 4 dedos contra 1. Chegamos junto à popliteia, voltamos novamente e repetir. Para fazer o outro lado, vamos para o outro lado da marquesa e fazemos a torção. 4 dedos contra 1, 4 dedos contra 1, 4 dedos contra 1, 4 dedos contra 1. Novamente, 4 dedos contra 1, 4 dedos contra 1, 4 dedos contra 1, 4 dedos contra 1, 4 dedos contra 1. E novamente, o polegar contra os 4 dedos opostos, polegar contra 4 dedos opostos e assim sucessivamente. Polegar sempre contra os 4 dedos da mão oposta. Podemos voltar e terminamos então a perna. Depois vamos então fazer a coxa. Quando vamos fazer a coxa, vamos destapar o segmento da coxa. Vamos então prender a toalha nos boxers ou cuecas da cliente ou paciente e vamos então espalhar o óvulo. Colocamos o óvulo na nossa mão
e vamos espalhar pela nossa coxa. Pela nossa não, pela coxa do cliente. Já sabemos que está dividido em 2 segmentos, podemos usar as mesmas técnicas que utilizamos aqui. Ou seja, vamos fazer deslizamento digital, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Pressão 3 para cima e voltamos com a pressão 1. Eu vou deixar mais disponível para poderem ver a manobra. E pressão 3 e pressão 1. Agora, posso fazer outro tipo de deslizamento. Vou poder fazer, por exemplo, o deslizamento com a região tenar, pressão 3, entrelaço os dedos, desentrelaço e pressão 1. Pressão 3, entrelaço os dedos, desentrelaços e pressão 1. E novamente, pressão 3, entrelaço os dedos, desentrelaço os dedos e pressão 1. Geralmente, quando eu estou a utilizar a minha região tenar, acabo por fazer tração aos músculos. Depois, vou fazer também a técnica de deslizamento com os polegares. Como é que eu faço? Os polegares vão ficar paralelos um ao outro. Vou deslizar em pressão 3 e volto com a pressão 1. Pressão 3 e volto com a pressão 1. E novamente pressão 3 e volto com a pressão 1. Depois vou fazer o amassamento com os polegares. Vou fazer o amassamento com o polegar. E vou abrir o polegar e voltar com a pressão 1. Deslizamento alternado com os polegares. Não se esqueçam, círculos fechados, que for um círculo aberto, estamos a fazer deslizamento e não amassamento. Trabalhei a parte lateral, vou agora trabalhar a parte medial. Uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Não se esqueçam, para cima a pressão é a pressão centrípeta, ou seja, pressão 3, e para baixo a pressão ou direção centrífuga, ou seja, a pressão 1. Agora vou fazer o amassamento ou a torção na coxa. Eu prefiro fazer a torção uma vez que já fiz amassamento. Vou então torcer todos os músculos mais mediais da coxa com a técnica de torção. Voltamos novamente. Repetimos 3 vezes. Cada manobra de massagem eu repito sempre 3 vezes. E mais uma vez. Posso agora fazer do outro lado, sem perder o contacto com o meu paciente. Vou-me posicionar agora do outro lado e fazer a mesma técnica, ou seja, a torção. Novamente. E aqui estou a trabalhar mais os músculos laterais da coxa. E mais uma vez, não se esqueçam, 4 dedos contra o polegar, 4 dedos contra o polegar e 4 dedos contra o polegar. Depois, sem perder o contacto com o paciente, voltamos novamente ao lado onde estávamos a trabalhar e podemos fazer, por exemplo, a técnica de rolamento. Vamos fazer primeiro a parte mais lateral. Fazemos o rolamento para cima e descemos em deslizamento. Rolamento para cima e descemos em rolamento. A mesma coisa na parte mais medial. E descemos em deslizamento.
subimos em enrolamento da pele e descemos em deslizamento. E mais uma vez, subimos em enrolamento da pele e descemos em enrolamento. O que é que podemos fazer agora a seguir? Podemos, por exemplo, fazer um deslizamento superficial para indicar ao paciente que terminamos. Uma vez que terminamos a coxa, podemos também indicar ao cliente e depois tapar, fazer o deslizamento superficial sobre todo o membro inferior. Como é que eu posso fazer? Posso fazer através de vibração. Ou seja, fiz a técnica de vibração uma vez, no sentido centrífugo, sem pressão, e uma vez ignorei a popliteia. Como é que eu fiz? Deslizei, afastei junto aos tendões dos isquiotibiais, ou seja, dos músculos semitendinoso e semimembranoso, e também os tendões do bicípite femoral. E continuei pela região posterior da perna. Depois, finalmente, vou tapar o meu cliente e fazer o outro membro inferior. Espero que tenhas gostado do meu vídeo, deixado o teu gosto, deixado nos comentários alguma dúvida que tu possas ter em relação a este vídeo ou alguma sugestão de um vídeo futuro e também subscrito o meu canal. Até à próxima!